Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre a inversão de valores que nós temos vivido no mundo. Não é só no Brasil, não, que nós temos tido inversão de valores. E tudo isso começou quando entrou em evidência um termo chamado politicamente correto. Hoje nós chegamos ao cúmulo de ver um Papa, que é a maior autoridade católica no mundo, se preocupar mais com ideologia de gênero do que com igrejas católicas sendo incendiadas. Nós vimos, nos últimos dias, as igrejas católicas sendo incendiadas lá no Chile. Eu até fiz um vídeo sobre isso e vou deixar aqui em cima num card para vocês. E o Papa se manteve silente, eu não sei se isso é omissão, ou se é má fé, ou o que se pode chamar isso. Porque o Papa, como sendo a maior autoridade da Igreja Católica e, por consequência, a maior autoridade cristã no mundo, porque a Igreja Católica é a maior igreja cristã no mundo, e eu não sei se é omissão ou o que se passa pela cabeça do Papa, que hoje é apenas e tão somente um cidadão que se preocupa mais com a ideologia de esquerda do que com a própria igreja. O que aconteceu lá no Chile é uma coisa gravíssima, é uma coisa que o Papa deveria ter se pronunciado, ter ido a público se pronunciar e ter condenado aquele tipo de ação. Foram pessoas ali incendiando as igrejas e, inclusive, escrevendo morte ao Nazareno. Eu, como cristão, fico indignado de ver uma situação dessa. Me indigno de ver as igrejas ardendo em chamas, mas me indigno muito mais de ver o Papa se omitindo em relação a isso, não fazendo nenhum pronunciamento, não condenando esse tipo de ação. Mas a inversão de valores é uma coisa que vem afetando o mundo inteiro, como eu disse. Aqui no Brasil, nós temos um presidente que foi eleito com quase 58 milhões de votos. Nós temos na Câmara dos Deputados o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi eleito com um pouco mais de 70 mil votos para deputado federal lá no Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, esse cidadão acaba tendo até mais poder, às vezes, do que o presidente, que teve quase 58 milhões de votos. É só ver o que o Rodrigo Maia tem feito, usando a Câmara dos Deputados, usando o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, e tem tomado decisões mais do que o presidente. Porque quando ele se omite, deixando medidas provisórias caducarem, como já foi o caso da carteira verde, aquela questão da carteira de estudante gratuita, teve agora a medida provisória do futebol, onde o time mandante poderia vender o jogo para quem ele bem entendesse, e o Rodrigo Maia tem deixado caducar todas as medidas importantíssimas, 13º do Bolsa Família também, uma coisa importantíssima que foi criada por medida provisória pelo presidente, e o Rodrigo Maia, com essa omissão de não colocar para votar essas medidas provisórias, porque elas têm um prazo, e elas acabam caducando, e perdem a validade, e acaba então que o Rodrigo Maia é que decide mais do que o presidente. Nós temos também o Supremo Tribunal Federal, onde nenhum dos seus componentes, dos seus 11 componentes ali, os ministros supremos, nenhum deles foi eleito por nós. Nós não elegemos nenhum dos ministros do STF, mas eles também se acham no direito de mandar mais do que o presidente e ainda por cima legislam. Ou seja, sempre eles estão criando leis. Eles estão decidindo coisas que o Congresso era para fazer, tomar uma decisão ali, fazer uma lei, e não faz, se omite, e o STF acaba legislando, que é o chamado ativismo judicial, onde o Poder Judiciário, no caso o STF, acaba invadindo a competência dos outros poderes
e tomando decisões que não lhes competem. E essa inversão de valores, ela tem reflexo direto na sociedade. Eu creio que todos vocês já viram, já presenciaram alguma situação de inversão de valores. Hoje, por exemplo, eu fui ali numa casa de carnes de um amigo meu, onde eu compro carne, e lá ele estava me contando que chegou lá um menino de 15 anos, já um rapazinho, querendo ter o dinheirinho dele, querendo trabalhar, e disse a ele, eu preciso trabalhar, eu queria ter o meu dinheiro, você não tem aí um servicinho para mim? E o dono da casa de carnes não tinha essa vaga de emprego, mas ficou com pena do menino e na tentativa de ajudar, falou, não, vou te arrumar aqui, você faz uma limpezinha para mim aqui, você vem de manhã só, eu vou te dar R$ 30 todo dia, você vem aqui, faz essa limpeza para mim aqui. E se você for olhar pela legislação trabalhista, lógico, está errado. Só que ele fez na tentativa de ajudar, O que aconteceu? Ele foi denunciado e logo chegou lá a intimação para ele, porque estava com um funcionário de menor trabalhando. Então, se esse menino tivesse entrado para o tráfico, tivesse ali com a boca de fumo vendendo maconha e etc., não ia aparecer ninguém lá para encher o saco dele. Mas como ele estava procurando trabalhar, não pôde. Foi proibido de trabalhar e o cidadão que tentou ajudar ele ainda está respondendo a um processo. Então, para vocês verem onde que chega a inversão de valores. Hoje se valoriza muito mais ter um menor no tráfico, no crime, do que trabalhando. Quando o presidente Jair Bolsonaro fala que o menor tem que trabalhar, ele não está dizendo que o menor tem que ser um escravo. Eu cresci na roça trabalhando desde os 8, 9 anos de idade. Eu já estava ali ajudando meus pais na roça. Eu pegava uma bicicleta, pedalava 7 quilômetros, embaixo de chuva ou de sol, para ir estudar. Naquela época não se tinha ônibus levando os estudantes da zona rural. Então, não tive nenhum problema com isso, não fiquei traumatizado, mas hoje, se você dá uma palmada no seu filho, você pode ser processado. Se você coloca ele para trabalhar, então, você vai responder um processo também. Um fato recente que nós estamos vendo agora é a questão da briga entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro por conta da tal vacina da China. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito, como eu disse, por quase 58 milhões de pessoas, e essas pessoas que elegeram ele, com certeza não querem vê-lo negociando com países comunistas. Nós que elegemos o presidente Jair Bolsonaro, nós conservadores que elegemos o presidente Jair Bolsonaro, elegemos ele para que faça sim parcerias com países sérios, como os Estados Unidos, por exemplo. E não queremos vender o nosso país para um país comunista como a China. Nós não queremos isso. Assim como nós não vamos vender o país para os Estados Unidos, nós também não vamos vender para a China. E o que o João Dória está querendo fazer é vender o Brasil. Apesar dele ser um governador de um estado, ele está querendo vender o Brasil para a China. São Paulo ele já está vendendo. E essa questão do 5G, por exemplo, o presidente está certinho de não querer o 5G chinês. Por que nós temos que deixar a nossa estrutura toda à mercê de um partido comunista? Porque quem manda na China, todos nós sabemos, que é o Partido Comunista Chinês. Eu acho engraçado até esse pessoal da extrema esquerda brasileira defender tanto a China e falar tanto em democracia. Será que eles não sabem que lá na China não existe democracia? Que lá só existe um partido político? Só o Partido Comunista Chinês que está no poder lá e eles que mandam? E o engraçado é que em relação a essa vacina que é tão discutida aqui, que está causando tanta intriga, essas pessoas que estão defendendo, inclusive, a obrigatoriedade, que o Dória defende que seja aplicada a vacina de forma compulsória, que seja obrigatório todo mundo tomar a vacina. O Dória quer que sejam tomadas medidas para que todos os brasileiros tomem essa vacina chinesa.
Só que a vacina chinesa ainda não foi totalmente testada. Como que vai saber que não tem nenhuma contraindicação, que essa vacina não vai apresentar reações adversas? É engraçado que quando o presidente defendeu o uso da hidroxicloroquina no combate ao vírus chinês, esse mesmo pessoal que defende hoje a obrigatoriedade da vacina chinesa dizia que o presidente era um negacionista, porque ele estava negando a ciência, sendo que a hidroxicloroquina é um remédio que está há 70 anos no mercado. Mas esse mesmo pessoal que condenou um remédio que está há 70 anos no mercado, é esse mesmo pessoal que querem que você tome obrigatoriamente uma vacina que não foi testada, que não há comprovação nenhuma de sua eficácia. Nós estamos falando de um país que não é confiável. A maioria dos países do mundo não confiam naquele país comunista, até porque eles só pensam neles próprios. Eles foram os responsáveis por ter criado esse vírus. Todo mundo sabe de onde que veio, qual a origem desse vírus. Eles criaram o vírus, depois eles venderam respiradores, muitos deles vindos aqui para o Brasil, que nem funcionaram, não funcionavam. Agora eles querem nos vender essa vacina e querem que nós tomemos de forma compulsória. O Dória nada mais é do que um braço do Partido Comunista Chinês aqui no Brasil. Tanto é que ele já abriu até um escritório lá na China para vender São Paulo para a China. Então, essa inversão de valores que nós estamos vivendo agora, nós temos que dar um basta nisso. Não aceitar mais esse tipo de imposição, porque isso é imposto para a sociedade de uma forma absurda. Eles nos empurram isso goela abaixo e nós temos que aceitar. É uma forma de nos censurando. Se você faz uma coisa que eles não concordam, eles falam que aquilo não é politicamente correto, e aí, a partir disso, você está proibido de falar sobre esse assunto. Então, o que nós temos que fazer para resolver esse problema? Ignorar totalmente o termo politicamente correto e vivermos a vida de uma forma prática, porque nós não podemos viver de teorias. E, enquanto isso, a nossa educação cada dia pior. Então, nós temos que nos preocupar em termos um Brasil que trabalha, um Brasil que produz, um Brasil que estuda e um Brasil que aprende. Porque hoje os nossos alunos nada aprendem nas nossas escolas e nas nossas universidades. Então, quando nós estivermos tratando sobre algo e alguém vier dizer que isso não é politicamente correto, vamos ignorar, vamos tocar a nossa vida e vamos continuar falando politicamente incorreto. Vamos continuar sendo politicamente incorretos. Porque quando o mundo era politicamente incorreto, era muito menos chato do que o que nós temos hoje. Então era isso, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e que tenhamos todo um dia abençoado por Deus.